pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel Vilhena, um especialista e apaixonado pela área contábil tributária, e dentre alguns cursos que eu apresentei nos últimos meses aí de forma presencial, foi o de produtor rural e todas as suas obrigações acessórias e as suas formas de tributação. E por isso eu gravo esse vídeo dedicado àqueles que atendem os produtores rurais. Veja, o que nós tivemos de novidade, né, no dia 1º de abril de 2020, publicado no Diário Oficial, diz respeito à medida provisória 932 de 2020. Essa medida provisória provocou uma alteração nas alíquotas correspondente às contribuições de terceiros relativos a alguns outros contribuintes, e a gente vai comentar aqui agora o que mudou para os produtores rurais. Então, se você é um profissional que atende os produtores rurais aí, é uma excelente oportunidade de você tomar conhecimento de tudo que está mudando. Isso especialmente em virtude da Covid-19. Pessoal, aproveitando, peço para você dar um joinha aí no YouTube ou like aí nas redes sociais do Facebook, Instagram, para incentivar a gente a continuar publicando assuntos relativos ao produtor rural. Tá legal? Um abraço. Então vamos lá. Seguinte, pessoal, o que mudou, tá? Primeiro, em relação ao produtor rural, a pessoa física, né, aquele que fez a opção pela contribuição sobre a comercialização, regra geral, ele atuava e recolhia as suas contribuições previdenciárias da seguinte forma, né? 1,20 da contribuição previdenciária patronal sobre a comercialização, mais RAT de 0,10, mais um Senar de 0,20. O total que ele pagava até a competência março, né, de 1,50. Do período de abril de 2020 a junho de 2020, a MP trouxe a possibilidade de reduzir a alíquota Senar de 0,20 para 0,10. Então, os produtores rurais, das notas fiscais que ele emitir para uma empresa que está comprando a sua produção rural e ele optou por essa forma de contribuição, ele não vai mais sacar 1,50. As notas fiscais emitidas no período aí de abril de 2020 a junho de 2020 sujeitam-se às alíquotas de 0,10 de Senar, e as outras continuaram normal, não teve alteração, né? Tanto o RAT quanto a contribuição patronal. Isso vai gerar um montante de 1,40%. Isso que foi provocado pela medida provisória 932 de 2020. Tá? O que mais teve de novidade em relação ao produtor rural? Tivemos novidade também em relação aquele produtor que opta pela folha de pagamento. Como é que ficou então, Gabriel? Ficou da seguinte forma, né? Então ele tinha lá uma contribuição patronal de 20% sobre a folha, mais o INCRA de 0,20 e mais o FNDE, que é de 2,50. Isso daí não teve alteração, isso manteve. A MP não provocou alteração nessas alíquotas, só que como o Senar sofreu alteração, ele passou de 0,20 para 0,10. Então, do período de abril de 2020 a junho de 2020, as notas fiscais emitidas nesse período aqui, o fato gerador ocorrido nesse período, aplica-se a alíquota de 0,10 do Senar. E o restante continua igual, já que não teve nenhuma alteração por enquanto dessas alíquotas. Então, a pessoa física aí, ela tem as duas formas de contribuição, tanto a forma de contribuição sobre a folha quanto a contribuição sobre a comercialização. Lembrando que quem opta pela contribuição sobre folha continua ainda recolhendo sobre o Senar a contribuição sobre a comercialização da produção rural. Ele recolhe a contribuição sobre folha 22,70 e mais 0,20 até março e de abril até junho 0,10. Depois que passar esse período aqui, a tendência é que vai voltar a alíquota geral de 0,20 para Senar, tá? E aí até a segunda ordem. Pode ser que isso seja prorrogado ou não, mas a regra que vai ser aplicada é essa, por enquanto, tá? Bom, o que mais teve novidade? Para o produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria, a contribuição sobre a comercialização, né,
nós tínhamos uma alíquota de 2,5%, que era a composição dela varia aqui entre 1,70%, 0,10% e o Senar de 0,25%. Aí com a MP foi reduzido de 1,70% foi mantido, 0,10% de racha também foi mantido, e o Senar ele passou a ser 0,125, né? E aí nesse caso vai gerar uma alíquota sobre a comercialização da produção rural de 1,925. Essa é a alíquota para o produtor rural pessoa jurídica dos períodos de abril de 2020 a junho de 2020. O que mais nós tivemos de alteração? A agroindústria, né, ela pagava lá 2,85, né? E ela também sofreu a mesma redução de 0,25 para 0,125 do Senar, o que acabou reduzindo aqui para 2,725 do total das contribuições. Por quê? Porque aqui a agroindústria tem uma particularidade um pouco diferente do produtor rural, pessoa jurídica comum, que ele vai recolher ali uma alíquota de 2,50% e isso foi mantido, né? E aí passa de 2,85 para 2,725. Diante de tudo isso, né, aqui a tabelinha prática dos recolhimentos, né? Quando o produtor rural, pessoa física, segurado especial, ele vende para algum adquirente no exterior, a responsabilidade é dele, do vendedor. Aqui eu coloquei uma tabela que tem o código da GPS, a fundamentação na IN e a alíquota, que a alíquota geral do Senar, que era devido, ainda que seja uma exportação, e passa de 0,20 para 0,10, né? Aí as demais situações, quando uma pessoa física vende para uma outra pessoa física, a responsabilidade é do próprio vendedor, e aí a alíquota fica de 1,50 para 1,40, sofreu a redução aqui do Senar de 0,20 para 0,10. Aqui é só um resumo consolidado das responsabilidades, casado com aquilo que eu já apresentei anteriormente, né? Só um acréscimo aqui do código de recolhimento e das responsabilidades de quem recolhe. Bom, a pessoa física que vende com outra pessoa física para adquirir na venda no varejo, né, que é o caso do feirante, né? O feirante que compra do produtor rural pessoa física, a responsabilidade é dele, então do comprador, de fazer esse recolhimento, que a alíquota passa a ser de 1,50 para 1,40, isso com a redução já do Senar. Aí depois eu tenho algumas outras situações específicas, né, que é pessoa jurídica. A pessoa jurídica, por exemplo, uma BRF, uma cooperativa que compra do produtor rural, uma JBS que compra do produtor rural, qualquer outra empresa que compre do produtor rural, a responsabilidade é dela de fazer o recolhimento. E aí ela vai descontar, nesse período aqui de abril a junho de 2020, 1,40%, já considerando a alíquota reduzida de Senar de 0,10%. E aí, no caso, pessoa jurídica impedida de reter por decisão judicial, a responsabilidade depois passa a ser do vendedor, caso essa decisão judicial venha a cair. A cooperativa aqui também a responsabilidade é do comprador, então a responsabilidade da própria cooperativa de fazer o desconto de 1,40%. Órgão público idem, entidade beneficente isenta, mesma situação. E aí tem algumas situações específicas que a responsabilidade é do vendedor, ou seja, do produtor rural que passa a ser responsável pelo recolhimento, né? Que é quando o produtor rural vende para alguém que vai produzir isso, ao produzir algum artesanato, né? Dentro de um grupo familiar. Também vai fazer algum exercício de atividade artística, também, a responsabilidade também é do vendedor, e atividade turística também é responsabilidade do vendedor, ou seja, o produtor rural que vende para um desses três aqui, responsabilidade é dele de recolher 1,40. O que mais? E para finalizar aqui a nossa tabela, né, quando o produtor rural, pessoa física, ele não apresenta a declaração para as PJs, lá a BRF, a cooperativa, ou a JBS, ou qualquer empresa que esteja comprando do produtor rural, supermercado inclusive, né, ele vai passar a descontar 1,40 se ele não
se ele não apresentar a declaração que ele optou pela folha de pagamento, né? Agora, se ele apresentar a declaração sobre folha, o desconto vai ser apenas de 0,10 nos meses de abril e a junho. Então aqui a alíquota do Senar era de 0,20, era mantido isso para todos os produtores rurais que vendiam para mercados ou para qualquer outra pessoa jurídica, e passou a ser 0,10. Então o desconto nesses períodos vai ser um pouquinho menor. E no caso da pessoa produtor rural que fez a opção pela folha e vendendo para outra pessoa física, a responsabilidade é dele, do vendedor. E que aí vai ser também o recolhimento reduzido de 0,10 de Senar. No caso do produtor rural, pessoa jurídica que vende para uma pessoa física, eu já comentei que a alíquota lá passou de 2,05 para 1,925, né? E a mesma coisa vai ser quando ele vende para PJ. Aqui, o produtor rural, pessoa jurídica, a agroindústria, a responsabilidade é sempre deles, quando é PJ, né, de recolher. Só que aqui nós tivemos a redução das alíquotas específicas, né? De 2,5 para 1,925 e de 2,85 para 2,725 quando se trata de agroindústria. E aqui uma última situação, que é a pessoa jurídica sem comprovação de inscrição no CNPJ, que é a previsão da IN, né? Que a responsabilidade é do comprador. Digamos, a pessoa jurídica ela compra sem nota, um dia ela pode ser responsabilizada em ter recolhido o 1,40%. Beleza? Então, praticamente é isso que teve de alteração da MP 932. Eu espero que vocês tenham compreendido facilmente essa alteração aí para os produtores rurais. E para aqueles que já participaram do meu curso de produtor rural aí, eu adianto que eu vou deixar vocês bem informados sobre as alterações do produtor rural. Então siga aqui a gente no canal da Contabilista Play. A gente vai divulgar alguns conteúdos aí informativos sobre o produtor rural. Beleza? Forte abraço para vocês, até a próxima.